Questão 1 da Unesp, ano 2015. A figura representa, de forma simplificada, parte de um sistema de engrenagens que tem a função de fazer girar duas hélices H1 e H2. Um eixo ligado a um motor gira com velocidade angular constante e neles estão presas duas engrenagens A e B. A e B, e esse eixo está ligado a um motor nas duas posições, tá? E ele gira com velocidade angular constante. Esse eixo pode se mover horizontalmente, assumindo a posição 1 ou a posição 2. Na posição 1, a engrenagem B acopla-se à engrenagem C. Então, aqui na posição 1, a B está acoplada a C. E na 2, a engrenagem A está acoplada a D. Então, aqui na 2, a A e a D estão acopladas. Com as engrenagens B e C acopladas, a hélice H1 gira com velocidade angular constante H1. Então, aqui, quando elas estão acopladas, veja bem, nessa situação elas estão girando a hélice H1. E essa hélice H1 está girando com velocidade angular W1. E com as engrenagens A e D acopladas, aqui na posição 2, a hélice H2 agora está girando o H2, está vendo? Ela gira com velocidade angular constante W2. Considere RA, RB, RC e RD, A, B, C, D, A, B, C, D. Os raios das três engrenagens, A, B, C e D, respectivamente. Sabendo que RB é 2 vezes RA e que RC é igual a RD, é correto afirmar que a relação W1, velocidade angular da 1, sobre W2, velocidade angular da 2, é igual a alternativa A, 1, alternativa B, 0,2, alternativa C, meio, alternativa D, 2, alternativa E, 2,2. Muito bem. Na posição 1, as engrenagens B e C estão acopladas tangencialmente. Tá vendo aqui, ó? E cada ponto da periferia de cada uma, tá? Da periferia tanto da B, da parte externa da casquinha da B e da casquinha da C, possui a mesma velocidade linear tangencial que a gente chama de V. Então, VB é igual a VC, porque elas estão encostadas uma na outra, então elas possuem a mesma velocidade V, que a gente chama também de linear ou de tangencial. Mas acontece que V é WR, então a velocidade linear, a velocidade escalar da B é a angular da B vezes o raio da B. Da mesma maneira, a velocidade linear tangencial da C é a angular da C vezes o raio da C. Como elas possuem a mesma velocidade, então VB é igual a VC. Então eu vou igualar WB, RB é igual a WC, RC, e essa equação eu chamei de equação 1. Veja na figura acima que os pontos C e 1, assim como qualquer ponto da engrenagem C e da hélice H1, possuem a mesma velocidade angular W, pois estão acoplados coaxialmente, estão presos uns aos outros e varrem o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. Então veja bem, aqui ó, tá vendo ó? A hélice H1, a engrenagem C, elas estão presas umas à outra, tá vendo? Ó? Estão fixas. Então, uma acompanha a outra a hora que elas giram. Então, quando a engrenagem C gira, ela vai fazer com que a hélice H1 também gire junto com ela, com a mesma velocidade angular, ou seja, elas estão varrendo o mesmo ângulo ao mesmo tempo, porque elas estão presas, fixas uma à outra. Então, a velocidade angular da C
é igual à velocidade angular da hélice 1, que substituído em 1 fornece, ó, o 1 tá aqui, ó, tá? Então o que eu fiz? No lugar do WC, eu coloquei W1, isolei o WB e passei o RB dividindo. Então ficou WB é W1 vezes RC sobre RB. Essa equação eu chamei de equação 2. Então, repetindo, eu peguei isso aqui, tá? Que o WC é W1, vim aqui na equação 1, no lugar do WC eu coloquei W1. Isolei o WB, para fazer isso eu passei o RB dividindo. Então, essa equação é a equação 2. Agora, vamos passar para a posição 2. Na posição 2, as engrenagens A e D estão acopladas tangencialmente. Tá vendo? A A e a D. E cada ponto A e D da periferia de cada uma possui a mesma velocidade escalar, linear, tangencial, V, porque elas estão ligadas. Então, qualquer ponto da periferia da A e qualquer ponto da periferia da B tem a mesma velocidade linear, V, tangencial, V. Então, VA é igual a VD. Acontece que V é WR, então WA-RA, que é essa daqui, é igual a WD-RD, que é essa daqui. Observe na figura acima que os pontos D e 2, ponto D, tá? Da engrenagem D e 2 da hélice 2 possuem a mesma velocidade angular. Por quê? Porque elas estão presas, fixas uma à outra. Então, o que essa gira, essa também vai girar. Então, elas possuem a mesma velocidade angular, varrem o mesmo ângulo ao mesmo tempo, porque estão fixas uma à outra. Fornecida pelo enunciado como sendo W2. Portanto, WD vai ser igual a W2. WD é igual a W2, possuem a mesma velocidade angular, que substituído em 3, aqui ó, fornece WA-RA é igual a W2-RD. Portanto, WA vai ser W2-RD sobre RA, e essa equação eu chamei de 4. O que eu fiz? Eu peguei esse WD aqui no 3 e substituí por W2 e passei o RA dividindo, tá? Então, você caiu nisso. Veja, nas duas situações 1 e 2, as engrenagens A e B estão acopladas ao mesmo eixo, unido ao mesmo motor. Então, elas possuem a mesma velocidade angular W. Então, esse eixo e esse eixo têm a mesma velocidade angular W. Portanto, o WA é igual ao WD, que, substituídos por 4, que é esse daqui, ó, tá? WA é igual a W2-RD sobre RA, e 2, que eu achei aqui, que é W1-RC sobre RB. Fazendo isso, igualando, eu vou ter que W2-RD sobre RA vai ser W1-RC sobre RB. O enunciado fornece que RB é 2RA e RC igual a RD. Foi o que eu fiz, tá? O RA eu mantive RA e no lugar do RB aqui, ó, eu coloquei 2RA. Tá vendo que cancela? Tá? E o RC igual a RD, então vai cancelar isso com isso, vai cancelar isso com isso. Portanto, você vai ter que a velocidade angular da 1 dividido pela velocidade angular da 2 é igual a 2. E a alternativa correta é a alternativa D de dado. Questão número 2. O equipamento representado na figura foi montado com o objetivo de determinar a constante elástica de uma mola ideal. O recipiente R de massa desprezível, esse é o recipiente R, essa é a mola, que aqui quer determinar a constante elástica. Esse recipiente R, ele possui massa desprezível e ele contém água.
Na sua parte inferior, há uma torneira T que, quando aberta, permite que a água escoa lentamente com vazão constante e caia dentro de outro recipiente B, inicialmente vazio, sem água, que repousa sobre uma balança. Então você tem aqui o recipiente R, a mola, o recipiente R cheio de água, torneira que, quando se abre, ela faz com que toda essa água escoa caia no recipiente B com vazão constante, e esse recipiente B está apoiado sobre uma balança, e aqui está a balança. A torneira é aberta no instante t igual a 0, e os gráficos representam em um mesmo intervalo de tempo, t', como variam o comprimento L da mola, que é o gráfico 1, tá vendo? Aqui está o comprimento L, em função do tempo. E a partir de uma configuração inicial de equilíbrio. E a indicação da balança, gráfico 2. A balança, tá? Ela vai sendo enchida de água e vai aumentando, vai aumentando a massa, tá? Então a balança, ela tem... A indicação da balança é a massa dela, da água que vai estar dentro dela, né? Então, à medida que ela vai recebendo água, tá? A massa vai passar de 0,20 para 1,16, ela vai enchendo de água, tá? Então, a indicação da balança é quantos quilogramas de água vai ficar dentro do recipiente B. Analisando as informações, desprezando as forças entre a água que cai no recipiente B e o recipiente R, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é correto concluir que a constante elástica K da mola em Newton por metro no sistema internacional é igual a, e aqui estão as alternativas, então ele está pedindo o valor da constante elástica da mola. Vejam, primeiro nós vamos calcular a massa de água escoada, que é a indicação da balança pelo gráfico 2. Esse é o gráfico 2, tá? Esquema abaixo, que mostra como que varia a massa da água escoada, a massa que está aqui, tá? Em função do tempo, que no caso é o tempo t'. Veja que antes de escoar a água, tempo igual a 0, situação inicial aqui, ó, tempo igual a 0, a balança indicava sua massa, tá? MI, massa inicial, 0,20 kg, tá vendo? Então, quando ela tá, o recipiente B está vazio, a balança está marcando 0,20, que eu, para facilitar para vocês, eu coloquei inclusive no desenho aqui, tá? Então, aqui, ó, 0,20. Essa é a situação inicial, é a indicação da balança, a massa que tinha aqui no instante inicial, 0,20 kg. Depois que toda a água foi escoada, então aí você abriu a torneira T, toda a água foi escoando. Aqui você já tem a situação final, que é a situação no instante t'. Essa situação é quando toda a água que tinha no recipiente R foi escoada e passou para o recipiente B. E é claro que a balança vai fazer uma indicação maior, então ela vai passar para 1,16 kg. Essa é a indicação no instante t', depois que toda a água foi escoada e já está no recipiente B. Portanto, depois que toda a água foi escoada, quando t igual a t', a balança passou a indicar 1,16 kg. É claro que a massa total de água escoada vai ser 1,16, que é a situação final, menos 0,20, que é a situação inicial. Então, a massa de água na situação do exercício é 0,96 kg. Então, essa água, que é a mesma, essa quantidade de água, que é a mesma quantidade de água que é aqui, tem 0,96 kg de massa. Agora nós vamos calcular a deformação ΔX da mola, provocada pela massa de 0,96 kg, que nós já calculamos lá anteriormente, no recipiente R. Desde t igual a 0, quando ele está totalmente cheio,
a T igual a T' quando ele está totalmente vazio, analisando o gráfico 1. Veja que quando T igual a 0, a deformação da mola é máxima e vale 0,20, tá vendo? Então aqui a situação inicial, T igual a 0, a mola está com uma deformação máxima, tá? Esse recipiente R que está preso à mola, ele está cheio de água, então ele está marcando a deformação da mola vai ser 0,20 metros. Depois que toda a água foi escoada, situação final T igual a T', toda a água já está aqui. Então, nesse caso, tá, a mola ficou com uma deformação de 0,12 metros. Veja bem, ela diminuiu o comprimento, tá? Porque ela ficou um peso menor aqui, ó. Então, ela vai estar com 0,12 quando? Na situação final. Repetindo, na situação inicial, toda a deformação da mola é 0,20 metros. E na situação final, quando a mola vai ter uma deformação de 0,12 metros. Então, a deformação da mola é mínima, nesse caso aqui vale 0,12 e aqui é máxima, tá? E vale 0,20. Então, vamos calcular o módulo tá? Da deformação da mola. Δl, de quanto ela foi deformada, que a gente chama de ΔX, na equação da força elástica, vai ser 0,20 menos 0,12, que vai dar 0,08 metros. Esse 0,08 metros é o ΔX, é de quanto a mola foi deformada, quando toda essa água passou do recipiente R para o recipiente B. Veja bem, em ambas as situações o sistema está em equilíbrio e a força resultante é nula. Na situação 1, ou a situação inicial, que é essa daqui, o peso da massa M é igual à força elástica, tá vendo? Ó? Nessa situação, quando o R está totalmente cheio, você tem um peso para baixo, como ele falou que desprezar a massa do recipiente R, então esse peso é o peso da massa de água. E vai ter uma força elástica para cima, e essas duas se anulam. Então, peso é igual a força elástica. E na situação 2, quando o recipiente de baixo, situação final, né? No recipiente de baixo está totalmente cheio, você vai ter o peso da mesma massa de água e uma normal para cima. Como está em equilíbrio, elas se anulam. Então, esse peso é igual a esse. É o mesmo peso, é o peso da mesma massa de água. Em outras palavras, a força elástica é igual a normal, que por sua vez é igual ao peso. Calculando o peso dessa massa de água, P é igual a mg, M é 0,96, G10. Então, a massa de água, tanto aqui quanto aqui, ela vai ter um peso de 9,6 Newton. Mas a força elástica é igual a K vezes ΔX. O peso é 9,6, ele é igual à força elástica. Vai ser K vezes o ΔX, é de quanto ela foi deformada. Nós já achamos, é 0,08 metros. Portanto, K vai ser 9,6 sobre 0,08. O K vai dar 120 Newton por metro. E a alternativa correta é a alternativa A. Exercício número 3 da Unesp, 2015. O gol da conquista do tetracampeonato pela Alemanha na Copa do Mundo de 2014 no Brasil foi feito pelo jogador Götze. Nessa jogada ele recebeu um cruzamento, matou a bola no peito, amortecendo-a e chutou de esquerda para fazer o gol. Considere que, imediatamente antes de tocar o jogador, a bola tinha velocidade de módulo V1 igual a 8 metros por segundo em uma direção perpendicular ao seu peito e que, imediatamente depois de tocar o jogador, sua velocidade manteve-se perpendicular ao peito, voltando na mesma direção, no mesmo sentido, porém com módulo V2 0,6 metros por segundo em sentido contrário. Então, ela bateu no peito, tá? Com uma velocidade V1 perpendicular ao peito
e voltou, saiu do peito com uma velocidade V2, 0,6 metros por segundo, também perpendicular ao peito. Ela manteve a mesma direção antes e depois, inverteu apenas o sentido. Admita que nessa jogada, a bola ficou em contato com o peito do jogador por 0,2 segundos. Então, entre o instante da chegada e o instante da saída, demorou 0,2 segundos. E que nesse intervalo de tempo, a intensidade da força resultante que agiu sobre a bola variou em função do tempo, conforme esse gráfico aqui. Olha no gráfico, tá? A força passou de 0 para um valor máximo e depois retornou a 0 no intervalo de tempo de 0,2 segundos. Considerando a massa da bola igual a 0,4 kg, é correto afirmar que, nessa jogada, o módulo da força resultante máxima, esse valor aqui que ele quer, que atuou sobre a bola, indicada no gráfico por F máximo, é igual em newtons a 68,8, B 34,4, C 59,2, D 26,4 e 88,8. Muito bem. Acontece que a velocidade é uma grandeza vetorial. E se ela é uma grandeza vetorial, ela tem intensidade, direção e sentido. E vamos convencionar, chamar de V1 positiva, então ele está chegando com V1 8, eu pus mais 8, tá vendo? Inclusive eu coloquei no desenho. E V2 em sentido contrário, está aqui, ó, negativa, voltando na mesma direção, mas em sentido contrário. Então eu coloquei ela como sendo menos 0,6. Veja bem, poderia ser o contrário, tá? Esse critério é você que estabelece o sentido positivo ou negativo. Então vamos calcular o módulo da variação de velocidade ΔV dessa bola quando ela bateu no peito e quando ela retornou. ΔV é módulo V2 menos V1, que é menos 0,6 menos 8, que vai dar em módulo menos 8,6. Então, tirando o sinal de menos, tá? O módulo da variação da velocidade da bola durante o contato dela com o peito do jogador foi de 8,6 metros por segundo. Muito bem. Sendo dados durante o contato da bola com o peito o valor da variação da velocidade, que nós calculamos aqui, 8,6 metros por segundo, e o intervalo de tempo de contato dela com o jogador, você pode calcular o módulo do impulso da força resultante, usando quem? O teorema do impulso. O teorema do impulso diz: o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Então vamos trabalhar em módulo. I é igual a M, que é a massa, vezes ΔV, variação de velocidade. A massa é 0,4 e a variação de velocidade 8,6. Na realidade, tá, esse mΔV é a variação da quantidade de movimento, né? Porque a quantidade de movimento é mv menos mv0. Então, a variação da quantidade de movimento vai ser mv menos v0, que vai dar mΔV. E a variação da quantidade de movimento, que é o mΔV, é igual ao impulso, tá? Então, o impulso vai ser 0,4, que é a massa, vezes 8,6, que é a variação de velocidade. Então, o impulso sobre essa bola vai ser de 3,44 kg/metro por segundo, que é a mesma coisa que Newton segundo. Chamei essa equação de 1. Acontece que em todo gráfico, força resultante versus tempo, o impulso da força resultante é numericamente igual à área no intervalo de tempo correspondente no nosso exercício durante o contato, que é 0,2 segundos. Então, você tem aqui a força, tem aqui o tempo. Se você achar a área desse triângulo, você está achando o impulso nesse intervalo de tempo sofrido pela bola, nesse intervalo de tempo. Mas acontece que essa área é a área de um triângulo. Então, o impulso é a área do triângulo, que é a base vezes a altura sobre 2. Então, o impulso vai ser a base 0,2 menos 0, que é 0,2,
vezes a altura, que é a força máxima, a intensidade da força máxima que ele está pedindo, sobre 2. Acontece que o impulso é 3,44, nós achamos aqui, ó. Então, 3,44, 0,2 dividido por 2 vai dar 0,1, vezes a força máxima pedida. Então, a força máxima vai ser 3,44 sobre 0,1, então a força máxima vai dar 34,4. Alternativa correta, B de bola. Questão número 4. As figuras 1 e 2 representam uma pessoa segurando uma pedra de 12 kg de massa e densidade 2 vezes 10 a terceira kg por metro cúbico, ambas em repouso em relação à água de um lago calmo, em duas situações diferentes. Na figura 1, a pedra está totalmente imersa na água. E na figura 2, apenas 1/4 dela está imerso. Para manter a pedra em repouso, na situação da figura 1, a pessoa exerce sobre ela uma força vertical e para cima constante de módulo F1. Para mantê-la em repouso, na situação da figura 2, exerce sobre ela uma força vertical para cima constante de módulo F2. Figura 1, totalmente imersa. Para manter a pedra em repouso, ele aplica uma força de módulo F1 vertical e para cima. A figura 2, parcialmente imersa, 1/4 do volume imerso, ele aplica para manter ela em repouso uma força vertical e para cima F2, de módulo F2. Considerando a densidade da água 10 a terceira kg por metro cúbico e G 10 metros por segundo ao quadrado, aceleração da gravidade, ele quer a diferença F2 menos F1 em newtons. E aqui estão as alternativas. Primeiro vamos calcular o volume da pedra usando a expressão densidade, a massa sobre volume. A massa fornecida 12 kg, a densidade 2 vezes 10 a terceira kg por metro cúbico e o volume está pedindo. Densidade é massa por volume, a densidade é 2 vezes 10 a terceira, a massa é 12, o volume está pedindo. Então o volume é 12 sobre 2 vezes 10 a terceira, 12 por 2 dá 6, e o 10 a terceira sobe, fica 10 a menos 3. Esse é o volume da pedra, independente do fato dela estar totalmente imersa ou parcialmente imersa. O volume é sempre esse, 6 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Agora vamos na figura 1. Forças que agem sobre a pedra na figura 1 quando ela está totalmente imersa. F1 é a força aplicada pela mão vertical e para cima. E1 é o empuxo aplicado pela água. E a expressão do empuxo E1 é igual à densidade da água, volume imerso vezes G. Acontece que essa pedra está totalmente imersa. Então, o volume imerso é o próprio volume da pedra, que vale 6 vezes 10 a menos 3. Então, o empuxo na situação 1 vai ser a densidade da água, 10 a terceira, volume total, que é o volume da pedra, volume imerso, 6 vezes 10 a menos 3, vezes o G10. Então, vai dar um empuxo vertical e para cima de 60 newtons. Então, esse empuxo é de 60. E o peso para baixo, que vale mg, peso sempre para baixo, mg, a massa é 12 e o G é 10, o peso nunca muda, tá? Independente do fato dela estar parcial ou totalmente imersa, o peso vai ser sempre 120 newtons. Como a pedra está em repouso pelo enunciado, a resultante das forças que agem sobre ela tem que ser nula, então as duas forças para cima, o F1 e o E1 tem que anular o peso. F1 mais E1 é igual a peso. F1 mais o E1, que é 60, é igual ao peso, que é 120. De onde eu tiro que a força F1, que é a força aplicada pela mão, quando a pedra está totalmente imersa, é de 60 newtons. Vamos agora na situação da figura 2, quando ela está com 1/4 do volume imerso. Então, F2 é a força aplicada pela mão, está aqui. E2 é o empuxo aplicado pela água. Densidade da água, volume imerso. Cuidado agora. O volume imerso é 1/4 do volume total, vezes G. Então, a densidade da água é 10 a terceira. Volume imerso é o volume total sobre 4, vezes o G, que é 10.
vai dar 1,5 vezes 10. Então, nesse caso, o empuxo é 15 newtons. Esse é o empuxo quando? É o empuxo aplicado pela água sobre a pedra quando ela está com 1/4 do volume dela imerso. E P é o peso vertical e para baixo da pedra, nunca muda, 120 newtons. Como ela está em repouso, a soma das duas forças para cima tem que anular o peso para baixo. F2 mais E2 tem que ser igual ao peso. Então, F2 é o peso menos o E2. O peso é 120, o E2 é 15. Então, a força F2, que a mão aplica sobre a pedra quando ela está com 1/4 do volume imerso, é de 105 newtons. Mas acontece que o enunciado pede F2 menos F1, então vai ser 105 menos 60, que vai dar 45 newtons, e a alternativa correta é a C.